Então, gente, tudo bem? Como eu falei, né? Eu cheguei a falar que assim vai ter spoiler do filme, porque, bem, não dá para não ter spoiler, né? Pra gente entender o Arcano de Cidadão Kane, eu vou ter que falar do filme inteiro, né? Mas eu já digo o Arcano logo de começo. Mas primeiro eu deixo a pergunta para vocês, né? Quem é o Arcano de Cidadão Kane? Esse filme que. Peraí, deixa eu passar a tela. Opa, passou. Esse filme que é exatamente hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Tá fazendo 70 anos. Se eu tô fazendo workshop hoje, é literalmente porque o filme tá fazendo 70 anos hoje. E para mim tinha que, né, ter festinha, tinha que ter bolo e guaraná, né? E um salgadinho. Bolinha de queijo para mim, né? Para Lilian tem que ser bolinha de queijo vegana, né? É, mas é isso. Pizza serve? Opa, pizza, amo. Ai, tudo de bom. Então, gente, Cidadão Kane, né? Foi o primeiro filme de Orson Welles, né? Foi o primeiro, então o cara já começou começando, né? Porque esse filme, há 70 anos atrás, quando estreou, ninguém dava nada para esse filme. Ninguém achava que, né, hoje, 70 anos depois, ia ser considerado um dos melhores filmes da história, né, do cinema. Mas 70 anos se passaram e estamos aqui fazendo um workshop sobre isso, né? Então já viu onde deu, né? Eu amo. Ai, que filme. Revolucionário mesmo. E aqui eu tenho mais umas capinhas do filme, né? Esse filme, gente, no caso, uma das questões que eu quero colocar é que o filme não foi um sucesso de bilheteria, entendeu? Como eu falei, ninguém deu bola. O filme era nada com nada, né? Ainda mais porque teve gente que vendeu o filme como se fosse um romance. Aí o pessoal foi ver, não era nada disso, não era nada de amorzinho, não, era, pô, cara magnata e coisa e tal, né? Então era drama, não era romance, não era amorzinho. E vamos, antes de falar do filme, eu quero falar um bocado das pessoas que fizeram esse filme acontecer, né? Algumas delas, né? Porque se eu for falar de todo mundo, não dá, né? Primeiro, o Orson Welles, né? Grande homem, grande gênio. Eu tirei um arcano para cada uma das pessoas, né? Eu literalmente embaralhei, né? Embaralhei o tarô e aí peguei algumas cartas, né? E fui tirando para ver qual arcano era qual para cada pessoa e para cada coisa. E é incrível que os arcanos saíram muito que bem, né? Sim, Lilian, hoje é um clássico. Literalmente, a maioria do pessoal considera que é o maior filme da história do cinema. Algumas pessoas discordam, né? Mas muita gente considera que é o maior. É o Bam Bam Bam. É... E eu acho que a grande questão, né, é que por trás do filme tinha Orson Welles, né? Que, assim, o cara era diretor, ator, radialista, roteirista, produtor, o cara era tudo. E, assim, antes mesmo dele entrar para o cinema, ele já fazia trabalho com teatro, fazia trabalho com radiação, né? Ele fez aquele A Guerra dos Mundos, né? Que teve gente que acreditou que era literalmente uma invasão alienígena acontecendo, porque ele narrou com uma ênfase enorme. Claro que também tem todo um contexto, né? De que tinha umas coisas lá que era mentira, que foi meio que propaganda para a coisa crescer. Então não foi todo mundo que acreditou nele falando que estava rolando invasão alienígena. Até mesmo porque é aquilo. Ele estava narrando um livro, né, do A.G. Wells, né? Não era verdade o que ele estava narrando, era literalmente narrativa. O cara realmente ele tinha essa capacidade de narrar, de usar a voz dele, o vozeirão, o cara tem um vozeirão, o Orson Welles, né? Inclusive, qual foi o arcano que saiu para ele quando embaralhei no tarô? O julgamento. Quem melhor para ter um vozeirão que a própria trombeta, né? A trombeta do anjo, né? E o Orson, assim, ele começou muito que bem o trabalho dele no cinema, né?
Porque ele literalmente fez Cidadão Kane, que foi o filme que ele dirigiu, atuou, roteirizou, produziu, entendeu? Ele fez tudo. Só que assim, a parte do roteiro a gente tem uma questão, porque ele não foi o único roteirista de Cidadão Kane. Tanto é que, daqui a pouco eu vou falar disso, aqui eu botei alguns dos filmes que o Orson Welles fez, né? A gente tem aqui, né, uma listinha dos filmes que ele fez. Há de se levar em conta que depois que ele fez Cidadão Kane, ele sofreu muito no meio cinematográfico, porque Hollywood é até hoje um bando de abutre, né? E é aquilo, ele começou com Cidadão Kane, né? Quem começa já nesse nível, você vê que a coisa vai penar mesmo, porque realmente ele depois não conseguia superar a própria fama que ele criou para ele mesmo. E o julgamento é um arcano relacionado com fama, com popularidade, aquele que está além da própria mortalidade. E o Orson Welles, quando ele fez Cidadão Kane, ele literalmente fez a marca dele na história, né? Colocou-se como, sabe, alguém no topo mesmo, no patamar, né? Ele mesmo não conseguia se superar depois. Mas mesmo assim ele fez vários clássicos, né? Como, né, O Estrangeiro, a Senhora de Xangai, Um Toque de Maldade, né? A Marca da Maldade, no caso. Que, inclusive, esse filme aqui tem uma cena que tem tarô, tem o Soprafino aparece nesse filme. Só que a cena é muito rápida a cena que aparece tarô no filme, mas é muito bacana. O processo, né, baseado no livro do Franz Kafka e por aí vai. Orson Welles amava Shakespeare, tanto que ele fez várias adaptações dos filmes de Shakespeare, né? Macbeth, fez Otelo, fez vários filmes. O cara era incrível. Hollywood sacaneou muito ele. Ele já veio para o Brasil, né? Ele fez umas reportagens aqui no Brasil. Orson Welles é tudo. Que incrível. E aí, quando a gente vai partir para a questão de roteiro, ele fez parte do roteiro de Cidadão Kane, mas não foi só ele. Outra pessoa que teve envolvida no processo foi o Herman J. Mankiewicz, também conhecido como Mank, né? Tanto é que esse ano estreou o filme, né, Mank, que foi com Gary Oldman, né, no papel do Mankiewicz. Esse filme foi feito pelo David Fincher, né? E assim, Herman Mankiewicz, eu tirei o arcano para ele, saiu o Eremita. E faz sentido, porque ele é roteirista, ele era crítico de teatro, foi correspondente, ele era produtor de filmes também. E a grande questão ele sempre foi um cara que ficou na surdina. Ele não era muito visto. Teve vários filmes que ele fez que, sabe, literalmente ele não foi reconhecido pelo trabalho, né, de roteirista. Tipo, o cara literalmente participou da roteirização do Mágico de Oz, mas ninguém botou o nome dele no filme. Pouca gente sabe que ele fez parte do roteiro do Mágico de Oz, mas ele fez, entendeu? Ou seja, muitos dos filmes que ele fez, ninguém sabe que ele chegou a fazer. É meio triste. Literalmente o eremita, né? Cara afastado, meio sumido. Na época que ele fez o roteiro do Cidadão Kane, ele sofreu um acidente de carro. Ele estava com as pernas literalmente debilitadas, né? Ele ficou engessado. Ou seja, literalmente, ele fez o filme quando ele estava debilitado, o que traz também a ideia que o eremita representa dificuldade de andar, né? Debilidades. O cara era alcoólatra, né? Inveterado alcoólatra. Tem muitas questões interessantes sobre o Mank, né? E assim, outra coisa que ele fez a produção de filmes dos irmãos Marx, que são assim, eu amo os irmãos Marx, eu tive que botar porque eu nem sabia que ele tinha participado da produção dos filmes, entendeu? Então eu pimba, botei, não tinha como fugir disso. Ele fez, né? Então, né, o roteiro de Cidadão Kane. Sim, Lilian, faz muito sentido a eremita, né? E o Mank, né, sempre ficou na surdina. Morreu jovem, morreu com 50 e poucos anos por causa do alcoolismo. E é aquilo, quando ele fez o roteiro de Cidadão Kane, ele brigou com gente grande, Orson Welles também. Tanto é que depois eles sofreram parte das consequências disso, né?
Prosseguindo, a trilha sonora foi feita pelo Bernard Herrmann, né? O arcano que saiu para ele foi A Roda da Fortuna, e o Bernard Herrmann, né, era um cara muito versátil. Ele fez trilha sonora para filme de drama, né, como Cidadão Kane e Taxi Driver, né? O último filme que ele fez, né, trilha sonora, foi Taxi Driver. 2 horas depois que ele terminou de fazer a trilha sonora, ele morreu. A história é muito doida. E eu amo Taxi Driver, é um filme muito bom, nossa. Ele era o queridinho do Alfred Hitchcock, né? Ele fez vários filmes do Hitchcock, a trilha sonora, né? Um Corpo que Cai, Psicose, Correspondente Estrangeiro. Fez trilha sonora do filme do Brian De Palma, né? Obsessão. E mesmo depois que ele morreu, teve pessoas que usaram a trilha sonora dele para filmes. O Quentin Tarantino usou para Kill Bill. O Scorsese usou para Cabo do Medo, né? E também usou para Taxi Driver, mas Taxi Driver, né? O Herrmann ainda estava vivo. Então, assim, a Roda da Fortuna ter saído para o Herrmann eu achei muito interessante, porque representa literalmente a ideia, né, de versatilidade. O cara foi muito versátil, ele fazia música para filme de drama, filme de suspense, filme de terror, filme de tudo quanto é tipo. O cara, ficção científica. Bernard Herrmann, maravilhoso. Vocês vejam, gente. Só gente incrível participou da criação de Cidadão Kane. Não tinha como dar errado, né? E o Greg Tollander foi o diretor de fotografia. E Cidadão Kane foi assim um laboratório de experimentação genial para ele, né? A carta que saiu pro Greg Tollander foi o carro. E sim, o Greg Tollander fez literalmente avanços incríveis para o cinema. Ele trabalhou muito com a ideia do campo de perspectiva, né? Que é quando a gente filma uma cena, mas ao mesmo tempo também está filmando o que está acontecendo por trás, né? São mais de uma ação em simultâneo, né? E também ele inovou no uso de luz, né? No chiaroscuro, por exemplo, né? Que é variar o claro e o escuro na filmagem, o que depois serviu muito para os filmes de investigação, né, dos anos 50, os filmes noir, né, nos anos 40 e 50, né, foi um gênero muito importante do cinema. E alguns dos filmes, né, ele fez muito filme de faroeste, dá para ver aqui, né, filme com Gary Cooper, filme do John Ford, muito filme. Ele fez muito filme do John Ford, né? Fez O Morro dos Ventos Uivantes, uma cacetada de filme, né? Ai, ai. E aí a gente chega na grande questão, né? Quem é o arcano de Cidadão Kane? E aí, gente, vamos lá. Cidadão Kane, um clássico do cinema, foi indicado para 9 Oscars em 1942, venceu só um, que foi o Oscar de melhor roteiro. E é a história do grande magnata Charles Foster Kane. O que vocês acham que é o arcano de Cidadão Kane? Vocês podem chutar, gente. Me fala aí. Gente, diga lá, pessoal. Ninguém vai dar pitaco. Opa, alguém tá falando aqui. Eu não consegui assistir. A Nath não conseguiu assistir. Gente, então. Chuta, Nath, chuta. O que um filme sobre um grande magnata faz você pensar? Né? Dando spoiler. Imperador. Acertou de primeira. Quem é o arcano de Cidadão Kane? O Imperador. Simplesmente ele. E vamos ver por quê, né? Uma das questões que a gente tem que colocar acerca do filme E assim, gente, eu literalmente peguei o tarô, eu embaralhei e saiu o Imperador. E foi a partir disso que eu fiz todo esse workshop. E eu, assim, falei, olha, isso é redundante, né?
um filme que fala sobre um grande magnata, né, ser representado pelo imperador faz muito sentido. Mas aí a gente tem que entender por que que faz sentido, né? E aí a gente tem que entender que, primeiro de tudo, quem foi a inspiração para Cidadão Kane? Foi William Randolph Hearst, que era um magnata do jornalismo, que era conhecido do Mankiewicz, né, do Mank, e o Mank fez o roteiro inspirado nesse cara, que era um bambambam do jornalismo, era um magnata, tentou carreira política, ele fez de tudo, ele manipulava a mídia, e, pô, o Charles Foster Kane é mastigado e cuspido desse cara. E até hoje todo mundo meio que tem uma consciência disso, né? Quem já estudou, pesquisou sobre o filme, né? Já sabe que, literalmente, o William Randolph Hearst é o Cidadão Kane, é o Charles Foster Kane. E o Imperador, gente, é o arcano do poder, é o arcano da autoridade inquestionável. E, assim, quando a gente começa o filme, né? A primeira imagem que a gente tem é essa grade, né? Essa grade aqui onde está escrito não ultrapasse. Ou seja, a primeira imagem que a gente tem é o que? A justiça. É o limite, é a estrutura, é a execução de uma regra, né? Não ultrapasse. Ou seja, temos aqui literalmente uma grade, uma limitação, coisa que a justiça representa, porque, bem, se você ultrapassar essa grade, você vai sofrer a consequência disso. Ou você vai ser preso, ou você vai ser denunciado, né? Alguma coisa você vai sofrer, então a gente já tem advertência. E aí, né, a filmagem vai subindo com essa grade até que a gente vê um castelo enorme. E quem que é o dono de um castelo? O imperador, claro. E é muito interessante que a gente tem todo esse cenário de pompa. Parece até que é um castelo assombrado. A gente tem uma atmosfera literalmente assombrosa, de poder. Parece uma coisa de filme terror, né? Mas aí vai dando toda uma demonstração da grandeza e da pompa que representa, né, o império de Charles Foster Kane, né? Esse castelo dele, né, era Xanadu. Xanadu era um império na China, né? Foi um castelo da China, né? Da antiguidade, quando Marco Polo foi para a China, né? Descobriu todo o rolê lá e ele descobriu o Xanadu, né? E Charles Foster Kane deu o nome do castelo dele de Xanadu. Por quê? Porque eu acho que ele tinha uma autoestima bastante grande, né? né? E aí a gente vai vendo, né, no começo do filme, a apresentação desse castelo, que mostra todo o poderio de Charles Foster Kane. E quando a gente chega no finalzinho dessa introdução do filme, a gente tem um zoom do castelo e as luzes se acendem. E aí a gente vê a grande situação, né? Charles Foster Kane está no seu leito de morte, ele segura um globo de neve e antes dele morrer, ele fala Rosebud, botão de rosa. E aí ele morre, né? Ele expira, o bloco a bola de neve cai da mão dele e quebra. No exato momento que a bola de neve quebra, entra uma médica, uma enfermeira, e percebe. O jogo aqui, gente, de câmera é incrível, né? Porque literalmente a gente vê a entrada dela dentro do salão, né, do quarto dele, a partir do globo de neve quebrado, né? Para isso eu botei dois arcanos, né? A lua e a morte. Por quê? Porque Charles Foster Kane literalmente morreu aqui no filme e a lua representa o grande mistério que o filme representa, que é essas últimas palavras dele, né? Rosebud, né? Então ele morre, né? E a gente vê esse grande mistério, que vai ser toda a base do suceder do filme, do desenrolar do filme. A gente quer entender o que é Rosebud. E aí, né, depois que ele morre, começa uma parte do filme que é praticamente uns 10 minutos de
uma notícia, né, que acontece falando, Charles Foster Kane, o senhor de Xanadu morreu. E aí toda essa parte do filme é contando meio que como se fosse literalmente uma notícia, um noticiário, quem era ele, o que ele fez, qual era a vida dele, o que ele fazia, né, seu poder, sua influência, sua carreira política, seus casamentos, tudo vai sendo noticiado. E aí, para isso, eu botei o mago, né? Porque o mago é o cara que dá as notícias, o mago é o cara que sempre fala, o mago é a mídia, né? E a gente tem que levar isso em conta também, que esse filme, apesar de ser representado pelo imperador, o filme tem muito uma questão de ficar pulando de gêneros, né? A gente começa com essa forma meio macabra, né? O castelo gigante, que parece assombrado, o cara morrendo falando uma coisa misteriosa. Tu já pensa, caraca, esse filme vai ser um suspense. Mas logo depois já pula para como se fosse um noticiário, uma entrevista, não, uma entrevista não. Literalmente, uma reportagem mostrando quem era esse cara, o que ele viveu, que ele morreu, né? Todo um aviso, né? Então já muda o gênero do filme. E esse filme tem essa questão de sempre estar pulando de gênero em gênero. Então vai para o noticiário, vai para o suspense, vai para a questão mais afetiva. Tem várias tramas que vão se desenvolvendo no filme. E o mago tem a ver também com isso, com a capacidade de variar, com os influxos, com a mudança. Sim, Lilian, suspense, documentário, drama, vai indo para vários gêneros, né? E aí depois que a gente tem mais ou menos uns 10 minutos só falando quem era Charles Foster Kane, a gente vê que era o pessoal lá, né, do jornalismo que estava assistindo, né, a notícia. E aí eles ficam pensando, ok, a gente tem essa notícia para dar para o povo, mas isso aqui não é o suficiente. A gente quer saber quem era esse cara, quem ele era realmente. Não só a imagem pública dele, mas uma imagem privada, íntima. E aí, né, os jornalistas eles chamam, né, o Jerry Thompson, que no caso eu considero que é o eremita. Por que ele é eremita? Porque no filme inteiro ele sempre vai estar de costas, praticamente. Ele sempre não é visto. Ele é sempre o outsider, né? O cara que está ali para investigar, para ver, né? Para descobrir. E o eremita pode ser considerado investigador. Ele está sempre ali, no escuro, andando devagarinho, com a lâmpada na mão, procurando uma verdade, procurando uma certeza. E o Jerry Thompson ele é encarregado de descobrir quem era Charles Foster Kane e o que representava as últimas palavras dele, né? Rosebud, botão de rosa. O que era aquilo? E aí, a primeira pessoa que ele vai entrevistar é a viúva de Charles Foster Kane, né? A segunda viúva dele, que é a Susan Alexander Kane. Quando ele vai entrevistar ela, né? Ela tá aqui completamente enlutada, né? Por isso que eu botei aqui a temperança, porque a temperança é uma carta que representa luto. E ela estava em choque, ela estava lá alcoolizada, triste e não queria ser entrevistada. Mas o cara mesmo assim insiste, não consegue entrevistar ela e depois ele parte para entrevistar, né? Ele não vai entrevistar ninguém de cara, né? Ele vai investigar um conjunto de memórias, né, do Thatcher, que foi o administrador de bens do Kane, né? O Thatcher foi o cara que foi encarregado pela família do Charles Foster Kane a cuidar da fortuna dele. Porque a grande questão é que a fortuna dele foi de herança, né? De herança no sentido que descobriram uma mina, né, que foi dada para mãe do Charles, né? E essa mina tinha ouro dentro, né? Então ele foi encarregado de cuidar dessa mina de ouro e conseguir cuidar desses bens, né? Para depois entregar para o Charles Foster Kane quando ele fizesse 25 anos. Então a gente tem essa investigação, né? A gente tem a papisa, literalmente, ele foi analisar um diário, um conjunto de memórias desse Thatcher, né? Para entender quem era Charles Foster Kane. E a papisa é o arcano que investiga, que lê, que procura informações, né? Ela acumula conhecimento.
E aí a gente tem um flashback, que é um dos primeiros flashbacks que o filme apresenta, que é literalmente a infância desse nosso grande magnata, né? Para representar a infância dele, eu trouxe dois arcanos. O Sol, porque o Sol é literalmente o arcano que tem crianças, né? E aí eu trouxe o Julgamento, que representa a família. E a gente também tem que levar em conta que se Charles Foster Kane virou quem ele virou, é por causa dessa situação da descoberta da jazida de ouro dentro da mina, né? E a decisão da família dele de que ele fosse cuidado por esse Thatcher até que ele se tornasse um adulto e pudesse cuidar ele próprio do ganho de dinheiro obtido, né? Da mina de ouro. E aqui a gente tem, né? Vou explicar para vocês o que é profundidade de campo a partir dessa cena, né? Que é muito famosa no filme. Enquanto a família dele, ó, a mãe e o pai, estão discutindo com o Thatcher o que eles vão fazer com esse dinheiro da mina e como o Thatcher vai encarregar da vida do Charles, né? O Charles aqui, criança, tá brincando. Ele tá aqui brincando e dá para ver no fundo ele fazendo as estripulhas dele na neve, enquanto eles estão aqui conversando. Isso é a profundidade de campo. A gente tem duas cenas acontecendo em simultâneo. O que muda é o campo. Ó. Um está aqui mais profundo, né? O Charles brincando, enquanto eles estão aqui conversando, discutindo o destino dessa criança. E destino é assunto do Arcano 20, julgamento. O Sol também representa o destino. Só que o destino aqui não estou encarregando o Sol disso, porque o Sol aqui representa a criança aqui brincando. A criança não estava nem aí para isso, ela nem sabia que isso ia acontecer. Só que depois que eles decidem, né, o destino do garoto, eles, né, chegam e falam: Charles, você vai viver com esse cara aqui, né? Com esse maluco, ele vai cuidar de você e vai ser bom para você, vai te fazer bem. A criança não gostou, tentou atacar ele com um trenó, mas no fim das contas ele foi, né, ser cuidado por esse cara que nem era o pai dele, né? E assim foi até ele fazer os 25 anos de idade. Tanto é que a gente tem aqui um pulo temporal incrível, eu acho surpreendente, né? É um jump cut incrível, né? Um corte genial. Que aí, né, já temos aqui o Charles morando com o Thatcher, e aí o Thatcher fala: é, aqui um presente de Natal para você. Como que você fala quando ganha um presente, né? Aí ele agradece, né, coisa e tal. E aí ele fala: Feliz Natal, Merry Christmas. E aí dá um corte. Aqui o Thatcher tá novinho, aqui ele já tá velho. E aí ele fala: And a Happy New Year. E um feliz ano novo. É um corte, literalmente. Aqui o cara tá, ó, cuidando dos bens do garoto, tá novinho, justiça. Aí o louco aqui eu botei para representar literalmente o pulo temporal, que é um pulo muito rápido, muito abrupto. E aqui o cara já tá velho, já tá idoso, ó, eremita. É incrível, eu amo esse corte, é muito veloz, sabe? Literalmente, cara novo, pá, 20 anos se passaram, né? Não é 20 anos, mas muitos anos se passaram, né? Literalmente. É incrível. E aqui, né, o Charlie já fez os 25 anos e ele decide cuidar de um jornal, né? Um jornal que ele herdou. E, bem, com esse jornal ele começa a falar mal do Thatcher, né? Começa a falar mal do trabalho dele, das empresas dele. Por quê? Porque, bem, eu acho que o rancor ficou, né? O rancor. E o mago é um arcano que representa mentira, né? Ou seja, o Charles Foster Kane ele começa a trabalhar com jornal para pintar a mentira do cara que cuidou dele a maior parte da vida, né? Meio que é um rancorzinho básico que ele tem do cara, até mesmo porque, né, tirou ele do colinho de mamãe, né? O mago também representa o que? Mídia, jornalismo. Ele é o cara que fala, é o cara que literalmente é locutor, né? Tá sempre contando uma história, seja verdade, seja mentira. E aí agora a gente chega num ponto do filme, eu vou tomar uma água rapidinho. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem falar, gente. Eu não mordo. Vou tomar uma água rápido.
o Thompson, ele vai entrevistar duas pessoas. E eu decidi colocar aqui meio que uma polaridade entre elas, né? Porque esses dois aqui vão ser os entrevistados mais importantes do filme. As partes do filme que mais vão durar envolvem os dois, né? Eles narram a história do Kane, mas cada um narra do jeito que lhe convém, né? O Mr. Bernstein, né, o Sr. Bernstein, ele narra de uma forma muito agradável. É o Papa, ele é cordial, ele considera muito o Kane, né? Tanto o Bernstein quanto o Jedediah, eles trabalharam para o Kane e eram próximos dele, eram amigos dele, né? Ambos estiveram no começo da empresa. Só que o Bernstein tem uma visão muito mais afetuosa do Kane. Ele conta literalmente o melhor lado dele, o lado do Kane que cresceu, que conquistou o jornalismo, que teve poder, que teve influência, né? Enquanto o Jedediah, né, que é o diabo aqui, por que ele é o diabo? Porque ele é o cara que depois na história ficou viciado, alcoólatra, bebia muito. Ele era o cara também que depois literalmente se torna meio que um adversário do Kane, né? Começa a questionar o poder dele. E então ele mostra o pior lado do Kane, ele mostra o lado podre. Enquanto o Bernstein ele mostra um lado fofo, um lado legal, um lado calminho, ou seja, ele tem a cordialidade do Papa. Enquanto o Jedediah já não tem a mesma papas na língua, não tem, ele vai e fala a real, ele bota o dedo na ferida, ele conta o que aconteceu de podre. Porque o Papa vai ser o bonzinho, o Papa vai ser o que conta a história bonitinha. O diabo não. O diabo é cruel, é literalmente o diabo, né? E então a gente tem essa questão desses dois personagens. Interessante, inclusive. O Papa é diplomata. É interessante, inclusive, que o Bernstein, literalmente, na sala aqui dele, né? Ele tinha moldurado uma imagem do Kane. Era como se Kane literalmente fosse um deus para ele, né? É aquilo, é idolatria. O Bernstein idolatra o Charles Foster Kane. O Jedediah não. O Jedediah tá nem aí. Jedediah sabe os podres, né? Ambos, de certa forma, sabiam. A diferença é que um contou de um jeito, o outro contou de outro, né? E aí o Bernstein literalmente conta do lado bom do Kane, o Kane crescendo, começando a carreira dele no jornalismo, ele crescendo, engolindo outros jornais, adquirindo, né, literalmente pessoas de outros jornais para trabalhar no jornal dele, entendeu? O cara literalmente conquistador. E aí eu botei aqui literalmente o carro, né? Porque o carro conquista, o carro avança sem pensar muito, ele vai seguindo, ele vai progredindo. E o carro tem literalmente a ideia do triunfo, né? É meio que carnavalesco. Tanto é que a gente tem essa cena aqui, que é narrada pelo Bernstein, né? Que depois que o Kane, ele comprou, né? Ele colocou várias pessoas de outros jornais na empresa dele, rola meio que esse showzinho, né? Que aí rola a musiquinha, aí fala, quem é Charles Foster Kane? Ele é incrível, nananana, sabe? É uma parte legal, otimista, alegre, né? É bonitinho. Agora, o Leland, o Jedediah Leland, já conta o lado podre. Já bota o imperador. Com vedetes e tudo. O lado imperador, o lado que sempre quer mais poder, o cara que tem uma estrutura, que é dominador, que é violento, que é, sabe, sério, que quer, sabe, conquistar tudo, o mundo em suas mãos, né? E de certa forma é até interessante, porque quando o Kane morre, é como se literalmente aquele globo de neve, né, fosse uma espécie de mundo, né? Mundo nas mãos dele, mas é um mundo que ele perde. Ele deixa cair e quebra e ele morre, né? Mas isso é algo a se levar mais para frente na narrativa aqui dos fatos, né? Mas Kane, né, é o imperador, pelo menos na visão, né, do Leland. Por quê? Porque o Kane queria poder.
o Kane queria ser reconhecido, o Kane queria ser governador dos Estados Unidos, né? E aqui eu boto uma cena que vai acontecer depois no filme, né? Da fraude na eleição, né? Mas não tinha fraude. O Kane bota que rolou uma fraude porque ele tinha perdido, né? Ele tinha perdido as eleições. Ou seja, é o poder do imperador, o poder de manipular, o poder de literalmente mexer as cordinhas, né? Controlar tudo. E a primeira coisa que o Leland começa a falar é do casamento do Kane, né? O Kane se casou uma primeira vez, né? E o casamento no começo era lindo, era maravilhoso, né? E aí a gente tem uma cena muito bacana que vai mostrando a transição desse casamento. No começo o casamento tinha afeto, tinha alegria, ó, olha só, o Kane beija a esposa, né? Que bonitinho. Tanto é que aqui, ó, Imperatriz e Imperador, juntinhos, que lindo, né? Mas aí, com o transitar, né, da cena, vai mostrando eles cada vez mais se distanciando, cada vez menos eles conversam, cada vez menos eles se entendem, né? É, não seria o mundo dele na casinha com os pais no inverno, quando os pais mandam ele embora para morar com Thatcher, o mundo dele ruim naquela época. Caraca, Nath, você colocou uma colocação muito boa. E que, assim, vamos deixar mais para frente. Você tá chegando no ponto, né? Como é mesmo o nome da esfera que o imperador carrega em algumas representações do Arcano 4? Muito simbólico quebrar na hora da sua morte. Pois é, Lilian. Tem algumas representações do imperador onde literalmente ele tem um globo, né? Que eu também não lembro o nome daquele globo, mas é um globo que literalmente representa a ideia do domínio do mundo, né? A pessoa literalmente no poder de tudo, a autoridade suprema, né? E aí tem aquele globo terrestre literalmente para representar o território inteiro que ele está dominando, né? E meio que no Marcelo a gente também tem isso, né? Literalmente, ele tem esse globinho de ouro, né, que tá no cetro. Só que tá no cetro, não é mais algo que ele segura sendo só um globinho, né? A Imperatriz também tem. E aqui eu botei meio que uma ideia do que? Do imperador e da imperatriz se separando na transição das cenas. Cada vez mais, com o passar das cenas, eles vão se distanciando ao ponto que olha só como a mesa era curta, gente. Eles ficavam pertinho um do outro. E no final, olha só, a mesa alongou. Eles se distanciaram. Ou seja, é um casamento de fachada. É um casamento que, sabe, não tem mais amor. Não tem mais afeto. É só casamento, né? Ah, me casei com a prima do presidente. Porque ela é a prima do presidente, né? E casou, é. Casou e virou só aparência depois, né? Não é como se. E essa é uma das questões que é levantada. Ele amava ela. Até o ponto que deixou de amar, né? Sabe? É... E aí, continuando, né? O Charles Foster Kane se candidata para governador, né? Porque não adiantava só ser um magnata do jornalismo, né? Ele também queria ser imperador, ele queria ser governador, ele queria governar nos Estados Unidos, né? E aí rola uma eleição, só que aquilo, ele tem o adversário dele também, né? Que é esse cara aqui, né? Que eu esqueci o nome dele, não importa, sabe? Não dá para lembrar o nome de todo mundo, mas é aquilo, rola uma briga, né? Força. Literalmente uma competição para ver quem vai vencer, quem vai ganhar. E aquilo, o Kane joga sujo. Só que esse cara também vai jogar, né? Não vai ficar os dois né? Política é isso. Política todo mundo joga sujo. Todo mundo quer ganhar, né? Não importa o preço. E aí o carinha, né, que é o adversário do Kane, vai ter todo motivo para depois se dar bem, né? Porque o Charles Foster Kane, né? Como eu estava falando, o casamento dele não estava muito legal, né? Era só aparências. E aí, por um acaso do destino, né, um infortúnio, ou seja lá o que vocês quiserem falar, ele conhece, né, a Susan Alexander, né, que depois vai ser a segunda esposa dele. E olha que interessante, quando ele conhece ela, literalmente meio que ele se suja, né?
acontece uma coisa que eu acho que um carro passa, eu não estou lembrando direito, um carro passa e a lama bate nele, entendeu? E aí, olha só, ele conhece a segunda esposa dele, com quem ele vai ter um affair, vai ter um caso, e ele se suja logo quando ele conhece ela. Diabo, sujeira, um caso, traição. Ou seja, é muito interessante, né? Que literalmente o que vai depois deixar a situação dele ruim é literalmente, né, o que vai manchar a imagem dele publicamente é o fato de que ele literalmente vai trair a mulher dele com outra, né? E o adversário dele político vai se aproveitar disso, né? Sem dúvida. E aí a gente tem o que? A justiça, porque a justiça é o contrário do diabo na teoria binária. A justiça é a lei, a justiça é a ordem. A justiça é chegar e falar: olha, eu descobri o podre do meu adversário e eu vou usar o podre dele contra ele, para depois eu ganhar na luta política, na corrida política. E aí o cara vai, faz literalmente esse problemão aqui, né? Junta o Kane, a mulher dele, e mostra que a segunda, né? Né, ai, meu Deus, qual a palavra para isso em português, né? Em inglês é mistress, né? É amante, amante dele, né? O cara que é adversário dele junta todo mundo e fala: olha, Kane, é o seguinte, se você não desistir da tua carreira política, você não desistir, eu vou mostrar o teu podre para todo mundo. E o Kane fala: eu tô nem aí, eu tô certo, eu sou o cara, eu vou ganhar mesmo assim. Então ele fez a decisão dele. Ou seja, os enamorados traz a ideia da escolha, mas também traz a ideia do quê? De literalmente, ó, cortou barato, ó, tá aqui literalmente. Ó, a mulher dele, a amante, e ele tem que decidir o que, que ele vai fazer, né? Depois que, né, a coisa bateu no ventilador, né? A merda bateu no ventilador, né? Então, o que que Charles Foster Kane vai fazer? Vai falar: ah, pode publicar, eu vou ganhar. E isso é a grande torre dele, porque ele perde. Ele perde mesmo assim, né? Acho que naquela época as pessoas não gostavam muito de traição, né? Então, os jornais, né, adversários do Kane publicam literalmente, ó, candidato Kane é pego em ninho de amor com cantora, né? Cantora abre aspas, né? Porque a Susan Alexander ela cantava. O Kane meio que viu isso, descobriu esse talento dela, né? Mas os jornais aproveitaram e botaram cantora, ou seja, colocaram como se ela não fosse cantora, como se ela fosse outra coisa, que vocês sabem bem a palavra, né? Começa com P, termina com A. Cantora. E isso ferrou a carreira do Kane. Ele não venceu. E isso foi a torre dele, foi a ruína dele política. E também foi a ruína no sentido que ele teve que divorciar da mulher. Né, e eles estavam casados e já tinha filho e tinha tudo. E 2 anos depois a mulher morre no acidente de carro e o filho também. Ou seja, ele perde a mulher tanto no sentido de divorciar com ela, quanto no sentido que ela morre depois, né? É uma ruína enorme. Só que o Kane é aquilo, ele é imperador, gente. Ele quer manter as aparências dele a qualquer custo. O que é que ele faz? Ele casa com a amante dele. E ele literalmente constrói um teatro enorme para ela literalmente trabalhar como cantora numa ópera. E aí aqui a gente tem o julgamento, né, dando a ideia de que ele tenta reestabelecer as coisas, né? E a estrela aqui também mostrando a ideia de que depois da ruína vem uma reconstrução, uma resolução, a ideia de que depois que se perdeu tudo ainda tem esperança, né? Só que é uma coisa muito, sabe? Olha, vou resolver a situação, né? Tentando limpar os podres, né? Karma, julgamento não se enquadraria de novo nesse caso após a torre? Também, porque o julgamento divulga o escândalo, né? O julgamento mostra tudo que aconteceu. Mas a torre é a ruína, a torre é a desgraça, a torre é a catástrofe, né?
O julgamento aqui sinaliza mais a ideia do quê? Do que de que o Kane, mesmo depois que tudo deu errado, ele tentou consertar a situação, e o julgamento também representa música, canto, né? Ou seja, ele constrói um teatro para literalmente botar a mulher dele nova, né, a nova esposa, cantando. Por quê? Porque ele quer que ela não seja só uma cantora, abre aspas, né? Ele quer literalmente que ela seja vista como uma cantora. E aí ele faz isso. Ou seja, é tudo para manter a aparência de que ele não fez nada errado. Ele quer se manter no topo, sempre. E aí, né? O Jedediah, ele começa a ficar contra o Kane. Ele começa a beber, começa a meio que surtar. E depois, quando rola a peça de teatro, o Jedediah literalmente escreve sobre o que aconteceu, né? Sobre a peça de teatro. Ele escreve que foi horrível, que a peça de teatro era péssima, só que ele estava tão bêbado que ele não conseguiu escrever tudo. O Kane vê isso, ele lê o texto e ele decide ele próprio. Olha isso, o imperador é aquilo. O imperador ele vai e faz, ele cumpre o dever dele. O imperador tem a questão da responsabilidade. Então ele viu que o cara estava escrevendo um texto ruim sobre a performance da esposa dele e ele vai e termina de escrever o texto. Por quê? Porque é isso, ele vai cumprir o dever de escrever mal da própria esposa dele. Ou seja, é imperador demais. Imperador é duro na queda. Ah, e o imperador demite o Jedediah, né? O Charles Foster Kane fala, tá demitido. E é aquilo, ele parte pra fora e é aquilo, meio que vai pra miséria, né? Depois o Jedediah tá ali, morando meio que num asilo, tá velho, tá cansado, não pode fumar no asilo, não pode beber, ele inclusive fica pedindo bebida pro Thompson, né? Sabe? É triste. É muito interessante como o filme Cidadão Kane envolve muitos pontos de vista. A gente nunca vê o Kane pelo que ele é por completo, porque cada pessoa dá uma imagem dele. Ou seja, é como se literalmente a gente estivesse construindo uma pessoa, sabe? Não é como se fosse o próprio Kenny chegando e falando, olha, eu era assim. Não. Cada um conta o que sabe dele. E a perspectiva que cada um dá é diferente. E a segunda esposa dele, a Susan Alexander Kane, vai dar uma visão, né? Que mostra o que? Um Kane. Eu botei para ela temperança porque ela tá enlutada. Ela fica muito triste com a perda do marido, do ex-marido, no caso, porque ela divorciou dele, né? E a gente vai ver o divórcio dela também, né? O cara era abusivo. Ela amava ele, mas o cara era abusivo pra caramba. E o imperador também tem essa faceta, né? Porque, literalmente, o imperador obriga as pessoas, ele manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o Kane literalmente obrigava ela a ficar cantando, ao ponto que ela chegou ao colapso, né? Ela não cantava muito bem e todo mundo cobrava ela por causa disso, todo mundo detestava a peça dela, apesar dele escrever no jornal que ela era ótima. E ela chegou num ponto dela tentar cometer suicídio. Ela tomou lá veneno, seja lá o que for, e tentou cometer suicídio, ou seja, pendurado. Não deu certo, ela sobreviveu. O Kane tenta contar uma história pro doutor para dizer que ela bebeu o remédio errado e aí deu aquilo, mas não, ela tentou suicídio. E aí ela tá na recuperação, ela fala, eu não quero mais cantar, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência para isso. E esse foi meu único jeito de mostrar que eu não tava aguentando. E aí só assim o Kane fala, ok, você não precisa mais cantar, né? E aí, né, o Kane constrói o castelo, né? Xanadu. E de novo, aqui a gente tem o imperador, porque o imperador traz literalmente essa ideia do poder, né? Da opulência. Eu posso construir um castelo, eu vou construir. E eles moram lá. E olha só como a coisa é grande, mas olha como é fria, entendeu? Ela ficava aqui, distante dele, montando quebra-cabeça. E eles literalmente tinham que gritar um com o outro para conseguir se ouvir. E o tempo vai passando e cada vez mais ela não aguenta viver ali. Ela se sente solitária.
ela se sente cansada, exausta. E aí a gente chega no ponto onde ela fala assim: olha, Kane, eu não aguento mais, eu vou divorciar você, tô saindo aqui de casa, tchau. E aí o Kane fica, né? É aquela música, né? Estou indo embora. Nananana, porque homem não chora, mas homem surta. E aí a gente tem uma segunda torre, porque literalmente é, quando ela sai e divorcia dele, ele surta, ele começa a quebrar tudo. E torre é literalmente a ideia da destruição, né? E o Raymond, né, que é a última peça desse quebra-cabeça, né, de descobrir o que era Rosebud, ele, para mim, é a roda da fortuna, porque é literalmente meio que uma surpresa no fim do caminho, só que mesmo assim é uma surpresa que não dá resposta. O Raymond meio que fala: eu vi os últimos momentos de vida do Kane, eu vi ele falar Rosebud, e meio que ele fala: eu posso tentar explicar, entendeu? Vocês me dão uns R$ 1.000, $1.000, né? E eu vou explicar o que era Rosebud. Só que ele não explica nada. Ele só mostra os últimos momentos do Kane, que são momentos de solidão, de destruição. Ele destrói tudo, ele começa a morar sozinho no castelo de Xanadu. E é isso, é um momento eremita, né? Ele não tem mais nada. Ele tem poder, ele tem sucesso, ele tem tudo. Mas ele tá sozinho. E eu amo essa cena aqui, entendeu? Que ele anda e tem um espelho refletindo ele, ó. É espelho para cá, espelho para lá e vai refletindo ele várias vezes. É como se infindavelmente ele tivesse sozinho. E o eremita traz essa ideia da solidão. É ele com ele mesmo, ele não tem mais nada. Ele está procurando ainda alguma coisa. E é interessante que quando ele está destruindo tudo, ele só para de quebrar tudo quando ele pega o globo de neve. E o globo de neve ele pega, ele olha e ele fala: Rosebud. E aí esse globo de neve é o mesmo globo de neve que depois, no começo do filme, ele vai ter falado Rosebud e o globo de neve vai cair e quebrar. Vai estilhaçar, né? Ele se perdeu dentro de si, Lilian. Ótima colocação. Se perdeu dentro de si mesmo, né? E aí, no fim das contas, o Thompson, ele chega na seguinte conclusão, né? Acerca do que era Rosebud, né? Ele não consegue descobrir o que era. Ele simplesmente não consegue. Ele fica pensando: ai, não dá para saber o que é isso. E talvez não importe, né? E aí a gente chega nessa resposta dele. E eu coloquei que a resposta é o mundo, porque é meio que uma resposta que, de certa forma, é verdadeira. Não é a resposta definitiva, mas é uma resposta que faz sentido. O Sr. Kane era um homem que tinha tudo que queria e então perdeu. Talvez Rosebud fosse alguma coisa que ele não conseguiu ou algo que perdeu. De qualquer forma, isso não explicaria nada. Acho que nenhuma palavra pode descrever a vida de um homem. Rosebud é só uma peça num quebra-cabeça, uma peça perdida. E aí, né, eles vão o final do filme, né? A gente vê toda a riqueza, toda a fortuna que ele tinha, todo o poder, toda a pompa. Olha tudo isso, tudo que ele tinha, todas as relíquias, todas as estátuas, todo o poder e fortuna que ele carregava no castelo de Xanadu. Mas no fim das contas, do que isso importava, né? Isso aqui é literalmente quebra-cabeça. Dentro de tudo isso aqui, a gente tem a filmagem, né, mostrando todo esse poderio dele e vai passando até que a gente chega, ó, nesse trenó. E aí, né, o pessoal que estava, né, pegando e analisando essas relíquias, né, eles falam: ó, pode jogar isso fora. Eles pegam o trenó e jogam fora. O trenó é jogado fora, né, no fogo. E aí, literalmente, dentro tava escrito no trenó, né? Rosebud. Ou seja, o mesmo trenó que aparece no início do filme,
O trenozinho dele de quando ele era criança era Rosebud. E aí eles jogam no fogo. Ninguém se deu ao direito de entender que o maior tesouro, que esse grande mistério, não era nada mais do que a própria infância perdida dele. Algo que a Nath meio que já percebeu antes mesmo, né, de eu chegar aqui na conclusão, né? E aí eu trouxe aqui o Arcano do Sol. O Arcano do Sol é muito interessante para representar Rosebud, né? Ele perdeu o amor e achava que controlar tudo poderia fazer ele resgatar a criança interior e o amor da família. Sim, Nath, praticamente isso. E o Sol, na teoria binária, gente, é a carta que se opõe ao imperador. O Sol representa o quê? União, amor, afeto, igualdade e infância. Ou seja, Charles Foster Kane sempre procurou poder porque era o que ele tinha. Ele queria ser amado, mas ele não conseguia alcançar o amor das pessoas. Ele não conseguia alcançar esse amor que a infância dele tinha dado para ele. Ele não conseguiu isso de novo. Ele não conseguiu ser amado. Ele não conseguiu viver aquilo que ele perdeu. Ele perdeu Rosebud. Ele perdeu a família. Ele perdeu a infância. E quando a gente vê esse trenó sendo queimado, o sol também é fogo, gente. O sol é queimar. A infância dele está sendo literalmente destruída por completo. Está sendo pulverizada nas chamas. A grande resposta para o mistério nunca vai ser realmente revelada, porque foi perdida nas chamas. Thompson nunca vai descobrir o que era realmente Rosebud. Ele chegou numa resposta plausível, mas ele nunca descobriu que o grande tesouro que Charles Foster Kane sempre procurou era a sua própria infância. Sim, Lilian, ele acabou preso no vulto do poder e perdeu aquilo que ele mais sonhou, aquilo que ele mais queria realmente, que era ser amado como ele era quando era criança. E assim a gente chega no fim da história. E aí, o que vocês me dizem? Ei, que apesar de eu não ter visto o filme, eu, como boa eremita, como boa virginiana, comecei a sacar quando você foi colocando esses arquétipos, né? Descrevendo um pouquinho, quando você começou a trazer essa coisa da infância lá do fundo, né? De saber olhar onde as pessoas não olham. Então, talvez quando ele segurou aquele globo, demonstrando exatamente a neve e falando isso e aquilo se rompendo, ruindo, foi o que eu entendi dessa coisa, que ele viveu uma vida que ele não conseguiu resgatar nada daquilo da qual ele perdeu de lá de trás. Passou a vida tentando controlar tudo, controlar as pessoas, controlar tudo à volta, achando que o poder, né, faz com que as pessoas o amem por quem ele é, mas na verdade ele se perdeu até em quem ele foi. Sim, cada vez mais ele foi se tornando solitário, cada vez mais solitário. Ele teve oportunidades de viver uma vida feliz, né? Com a família, casamento, mas ele queria ser amado com o poder que ele tinha. Esse era o amor que ele queria. Porque E ele nem sabia, na verdade, que tinha tanto até, né, ser cuidado por uma outra pessoa para que ele pudesse receber isso da família. E a família nem percebeu que fazendo isso estaria estragando a vida dele, não, né, cuidando de alguma forma. E essa é a grande ironia também. A família dele acreditava que ele ia ficar melhor se ele morasse com o Thatcher. Se ele fosse ser cuidado por esse cara, né? Eles não achavam que eles cuidando dele ia dar certo. Então é aquilo, ele perdeu a infância. Ele perdeu o amor familiar. Ele perdeu as coisas que realmente importavam, né? Para viver num mundo de poder e de ganância e de autoritarismo, né?
ele não teve o que ele queria realmente. E ele achou que a via certa era a via da autoridade. E é interessante que, no fim das contas, o filme todo, toda a história, os flashbacks, tudo que as pessoas que conheceram Kane contam, né? A gente não conhece Kane por Kane. A gente conhece Kane pelo outro, né? Que também traz a ideia do sol. É o outro que nos conta quem ele é. Não é ele mesmo, porque ele mesmo morreu. Ele morreu no começo do filme. E a gente só vê uma ideia que as pessoas apresentam dele. E é essa ideia que constrói esse grande quebra-cabeça, né? Que a gente tem, né? Esse quebra-cabeça amplo, digamos assim, né? Que era E que esse ninguém, homem. e que ninguém no fundo sabia quem ele realmente era, ou, né, quem de fato foi. Sim. Nem ele sabia, eu acho. Essa é a grande questão. Ele ficou tentando alcançar alguma coisa nas vias erradas e ele nunca realmente se descobriu. Ele nunca teve alguma certeza realmente pura, né? Porque o sol é a luz do sol, né? A clareza, é a verdade, é a alegria que reluz no coração. Ele não teve essa alegria, ele não teve essa pureza. Ele perdeu isso que ele mais queria, né? É triste. E eu acho que, né, quando a gente olha para esse filme e a gente pensa, né, que esse filme é representado pelo imperador, né, é porque é isso, é a história de poder, é a história de um homem que teve tudo e perdeu tudo, e é um filme que se tornou um clássico. E o imperador também traz essa ideia de algo que tem valor, de um filme que definiu toda a história do cinema, um filme que revolucionou as estruturas, né? Um filme que, sabe, mudou tudo. Porque o que Orson Welles fez, no caso, não foi nada mais, nada menos do que pegar aquilo que ele já tinha de conhecimento e que já eram estruturas estabelecidas, né, no cinema, e ele meio que juntou tudo para fazer meio que essa obra-prima, essa obra definitiva que modificou várias estruturas do cinema. Se hoje as pessoas falam que é um dos maiores filmes da história, é porque é um filme que definiu muita coisa. É um filme que realmente a gente pode considerar que é um clássico. E nesse sentido é um filme muito imperador também. Porque é um filme que definiu estruturas, né? Ah, parabéns por trazer sua visão e nos ensinar com seu olhar. Ah, eu que agradeço, gente. Fico muito feliz que vocês gostaram. E, assim, assistam o filme, né? Vocês que não assistiram. Porque é aquilo, eu tô contando toda essa história, mas quando vocês forem ver o filme, vocês vão entender no definitivo, né? Vocês vão realmente saber captar tudo que eu falei, né? Eu praticamente contei a história do filme todo aqui, né? Mas assistindo vocês vão poder entender 100%. É isso, gente. Eu agradeço muito, né? E